Bom, atenção, atenção, 4h26, 4h26 da madrugada, atenção, atenção, satélite, atenção, juízes em campo, atenção, 60 agências de inteligência, atenção, exército de coalizão, atenção, forças armadas do planeta. Atenção! Já temos o resultado das urnas competentes ao escrutínio da eleição do presidente dos Estados Unidos da América. O senhor Trump permanece mais 4 anos comandando a liberdade do planeta. A China já se declarou incapacitada e faz uma declaração de que não quer conflito armado contra os Estados Unidos da América e classifica que seu exército não está à altura do combate por não estar qualificado para a guerra. Eles não têm capacidade no momento, nenhuma militar e também econômica. Eles estão com uma séria crise de capital na China, que eles estabeleceram um sistema que foi descoberto, praticado pelo o Banco Morgan e JP Morgan, que foram bancos que tomaram conta durante muitos anos, décadas, da economia americana e que hoje estão falidos. Então, esse sistema chamado Ponzi, repito, sistema Ponzi. O sistema Ponzi é quando uma empresa, ela realiza vendas de algum produto, esse produto arrecada o dinheiro e com isso eles alavancam novas empresas. Então foi descoberto o default financeiro nesse sistema Ponzi na China e isso atingiu toda a indústria farmacêutica e também os fornecedores de matéria-prima. A China se encontra numa sucata industrial. Os empresários do planeta deixaram a China e se desfizeram dos seus bens, das suas composições acionárias. Declararam não estarem mais na China e largaram todas as suas indústrias. Não existem mais os campos industriais da China, não existe mais capacidade econômica para alavancar a indústria chinesa. O gigante da China, conhecido como Alibaba, ou o sistema do senhor multimilionário chinês, conhecido como Sr. Ma, ele está pretendendo vender ações da sua empresa no mercado mundial, coisa que decretou a sua falência. Ou seja, eles não estão entregando as mercadorias processadas em venda pela internet. Então, todo o sistema financeiro chinês colapsou. E o banco JP Morgan, e o Morgan Bank, e o banco... só um minuto. O JP Morgan e o
o Goldman Sachs, o banco Goldman Sachs, eles não têm capacidade financeira nenhuma. Eles faliram. Então, eles quiseram intervir contra a Suprema Corte de Haia, Suprema Corte Mundial de Haia, estabelecendo moedas conhecidas como moedas virtuais, sistemas de pagamento de moedas virtuais, alavancando dinheiro ou chancelas ou lugar na web em que você inventou uma moeda chamada renminbi, uma moeda chamada Bitcoin, e que você processa através de uma procura fictícia, porque eles manipulam, tanto o Goldman Sachs como o JP Morgan, manipulam a estatística de procura por essas moedas virtuais, alavancando o seu preço para cima. Então, quando o sujeito ele quer vender a sua compra de moeda virtual, por exemplo, ele chega, comprou Bitcoin a $5 e hoje custa $70, ele não vai vender. Porque se ele está ganhando dinheiro, por que ele vai vender a moeda que ele comprou a $5, vai realizar a $70, quando em realidade essa manipulação feita pelo Goldman Sachs e pelo JP Morgan está no default de 15 bilhões de dólares que não foram pagos. As pessoas venderam as suas posições na web dessa moeda virtual chamada Bitcoin e não receberam. O total das pessoas que não receberam, o somatório, é 15 bilhões de dólares. Os encarregados dessa falcatrua, eles já foram localizados na Espanha e foram presos. E lá eles pagaram para responder ao processo em liberdade. Então, o default do Goldman Sachs e também do JP Morgan ultrapassa 7 mil milhões de dólares em falcatruas realizadas em balanços que não correspondem com a realidade do banco. Então, toda a economia formada por esse default, essa fraude de balanço, que foi desde 2019. E a quantidade de títulos que foram deletados, que não tem valor nenhum, que foram proscritos pelo banco, que foi proscrito pela Suprema Corte Mundial de Haia, é de 92% dos títulos de propriedade do Tesouro dos Estados Unidos da América, que estavam com o Goldman Sachs e com o JP Morgan e com os chineses. Então, o FMI, ele quer propor uma reunião no Bretton Woods, é o que foi feito quando houve a reunião na Segunda Guerra Mundial e estabeleceu que todos os países que destruíram a Europa, para libertar a Europa do fascínio do Hitler, jogaram todos os prédios abaixo, seriam responsáveis para a reconstrução da Europa através do Plano Marshall.
e levantaram uma instituição chamada Organização das Nações Unidas, para que elas observassem o pagamento desta intenção representativa. E assim foi feito. Foi criada a Honolulu, que está no território dos Estados Unidos da América. E ela tinha sua participação para criar o equilíbrio e também dar aos que não têm nenhum tipo de voz, que foram os vencidos, os comunistas vencidos da Europa. Então, a Alemanha comunista veio para a Alemanha capitalista. A Rússia comunista veio para a Rússia capitalista. Criaram outros estados, criaram outros países e se beneficiaram com o pagamento do Plano Marshall. O Plano Marshall já foi pago. O Brasil não deve mais nada à Europa e foi descoberto que a Europa e também o sistema bancário destes manipuladores financeiros, eles todos ardilosamente se perpetuaram em famílias fechadas, em dinheiro que eles alavancaram através de títulos, fundos derivativos sem valor. E com isso eles alavancavam empréstimos dos países que detinham estes títulos e que se encontravam chantageados, se encontravam expostos a uma dívida que foi paga centenas e milhões de vezes no mercado e também pelos seus cidadãos que levaram de uma geração a outra geração o pagamento dessa dívida. Então, o Supremo Tribunal Mundial de Haia determinou que tal prática é uma prática criminosa de escravidão por submissão a uma dívida que não corresponde a nenhum ser humano livre, que nasceu de ventre livre e que não tem por que pagar a dívida daquilo que já foi pago. Então não existe mais dívidas entre países, não existe mais o Plano Marshall e o FMI não existe mais. Como também não existe mais Honolulu, como também não existe mais o PCC, como também não existe mais o sistema financeiro do PCC da China. Eles foram literalmente roubados pelo PCC, porque a Suprema Corte Mundial de Haia determinou que o Banco Central dos Estados Unidos da América fará o reset de todas as moedas que se encontram em fraude. Então, toda a Europa, toda a Ásia, todos os países que foram vítimas do fraude provocado pela França, pela Alemanha, pela Holanda, por todos os países que se alavancaram através de fundos derivativos, todos eles estão inseridos na Lei de Segurança Nacional, porque você ir contra a economia mundial é um crime hediondo, é um crime de segurança nacional e internacional. Então, todos os bancos domésticos, todos os bancos, banqueiros, conglomerados, dealers, bancos centrais, que eles não se submetem a nenhum dealer até então.
Agora eles têm o Banco Central dos Estados Unidos. Quem não estiver dentro do sistema emissor de moeda eletrônico não pode operar com nenhum tipo de pagamento, nenhum tipo de aquisição de bens ou aquisição de comida ou aquisição do que for. Tem que estar inserido no emissor de moeda eletrônico. E quem tem isso é o Banco Central dos Estados Unidos e todos os bancos centrais que estão aferidos ao Banco Central americano. E todos eles devem operar com lastro ouro. Não é lastro de prata, não é lastro de moeda virtual Bitcoin, Renminbi ou qualquer outra moeda virtual ou procedimento de pago. Não há um equivalente em moeda de prata, não há um equivalente em moeda de níquel, não há um equivalente em diamante. O que há é o emissor de moeda eletrônico através do lastro ouro. Então, todos aqueles que contrariaram a sentença dada pela Suprema Corte Mundial estão fadados a pagar altas somas de indenização para com quem foi afetado deste procedimento. Então agora nós vamos proceder à captura, primeiro, de todos os sistemas de informação que omitiram a verdadeira notícia, que não levaram as notícias a serem processadas e divulgadas para a humanidade, porque eles fazem parte do sistema do Goldman Sachs, do JP Morgan e também destes banqueiros que trabalham com o contrabando de minerações e de metais preciosos. Todos eles fazem contrabando, eles não querem pagar imposto. Então, JP Morgan deve bilhões, trilhões, quatrilhões, quinquilhões em tributos contra estes países. O Brasil é uma vítima. O Brasil é uma vítima dos metais preciosos praticados pelo JP Morgan, pelas fundações Bill Gates, Melinda Gates e também de todos os que se logo completaram com a mineradora que se encontra em Belo Horizonte, conhecida como... como é que é o nome da... Ela fica localizada em Minas Gerais. E todos os presidentes, quando eles assumem o governo brasileiro, recebem uma sociedade. Desde Sarney até Michel Temer, todos terão que devolver o dinheiro roubado dos cofres da República Federativa do Brasil. É lei de segurança nacional mundial. Então nós vamos partir para a captura dos membros do Foro de São Paulo, porque existe a lei antiterrorismo, confisco de ativos financeiros. Então, todo aquele banco que não pagar o que deve ao governo brasileiro através da arrecadação de impostos, não interessa se você arrecadou imposto dos 27 estados e eles devem dinheiro porque vocês deram empréstimos para os governadores, não interessa. Esse dinheiro de impostos pertence à União. Então, o emissor de moeda eletrônico, ele vai proceder aos embargos de todos os bancos que não pagaram os impostos devidos ao Tesouro da República Federativa do Brasil. Dito isto, eu, juiz corregedor Oscar Aníbal Tchapano,
assim determino. Caso haja qualquer intenção de reclamar, não cabe recurso, posto que nós somos árbitros internacionais da justiça privada. Esta lide, este julgamento já alcançou a saturação. Desde 2005 vem sendo efetivada a procura do erário do povo da República Federativa do Brasil, que foi delipendiado, roubado e que nunca teve a sua emenda, não é emenda, o seu caput da Carta da Constituição da República Federativa do Brasil, que determinou que o brasileiro tem que receber uma renda fixa de um salário mínimo todo mês. Todo brasileiro que nasce em território brasileiro deve receber um salário mínimo todo o mês, como também moradia. Está na Constituição. E todos os elementos do Senado Federal, da Câmara de Deputados, eles e também do Supremo Tribunal Federal são cúmplices de sabotagem e espionagem, fazendo obstrução a este direito da Constituição da República Federativa do Brasil. E para fugir do que está escrito na Constituição da República Federativa do Brasil, eles estabeleceram que queriam fazer um plebiscito para criar outra Constituição. Então pedimos às autoridades, SEBIN, ABIN, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que proceda de imediato à captura e prisão destes infiltrados comunistas que venderam, mas não tem como levar, ou seja, eles deram um DEFAL, porque eles estão acostumados a dar DEFAL, como fez Lula. Ele presenteou a Bolívia de uma refineria. Nós vamos tomar a refineria de volta, porque foi um ato vil, anticonstitucional, que não está aprovado de nenhuma forma e que o Supremo Tribunal Federal nunca reclamou. Então agora nós estamos reclamando da posse da refinaria que se encontra na Bolívia. Ela pertence ao povo brasileiro, é bem do povo brasileiro. Como também nós estamos demandando a captura do dinheiro que se encontra no Porto de Mariel, da estrutura do Porto de Mariel, que pertence à República Federativa do Brasil. Aquele porto, ele é pertencente ao Brasil. E como o sistema de Cuba já faliu, eles vão ter que devolver essa propriedade para o Brasil. Não pertence à Rússia, não pertence à China, não pertence absolutamente a ninguém. O direito outorgado e pago foi pelo Brasil. Então nós vamos tomar posse do Porto de Mariel, que pertence à República Federativa do Brasil, como também de outras propriedades localizadas na Europa, de empresas brasileiras binacionais, ou seja, elas estão lá, mas elas não são catalogadas aqui no Brasil, elas ficaram sempre fantasmas, mais de 600 empresas que estão faturando para a Orcrim, do Lula, do Sarney, do Fernando Collor, da Dilma, dos planos quinquenais do narcotráfico mundial. Tudo já descoberto através da Lei de Segurança Nacional Mundial, que nós agora fazemos parte da nova era da Terra. Então pedimos a vocês que saibam, não vai haver nenhum tipo de afronta pela China. A China
ela está falida, o exército não tem capacidade, o Irã também não tem capacidade, eles estão querendo entrar através da Honolulu com um pedido de ressarcimento para os vetos que foram realizados pelos Estados Unidos da América, mas a realidade é uma só. Eles têm a bomba atômica, eles estão protelando para querer, sim, colocar uma base que já tem a base na Venezuela e vir a querer agredir os Estados Unidos da América. Então, nós agora estamos em guerra contra o Irã, contra a França, a Alemanha e todo aquele que se imponha a querer tomar as terras do Brasil. O Brasil, as suas terras são brasileiras. Então não tem escritório de advocacia de argentinos que compraram para indústrias da China, não existe. Isso tudo foi por terra. Nós vamos tomar posse de tudo que pertence ao Brasil. E agora, aqueles que quiserem se submeteram a governos de defraudatários, de ladrões, eles que vão buscar o seu direito e perguntar ao Lula tudo o que ele fez. E a Dilma, tudo o que eles fizeram. E todos vocês do PSOL, do PCdoB, do PT, do DEM, de todos os partidos comunistas, ou que fizeram alavancagem, e que estão respondendo a Lava Jato e que estão respondendo a crimes, múltiplos crimes, meu conselho é que vocês escrevam no papel pautado a sua remissão dos crimes efetivamente realizados. Não omitam nenhum crime, porque nós já temos filmagem. Nós filmamos todas as assembleias de Câmara de Deputados, Câmara de Vereadores, do Supremo Tribunal Federal. Nós filmamos tudo através do Banco Mundial e já temos o relatório de todos os que votaram e quanto levaram nas suas contas bancárias. Temos amplo acervo de crimes perpetuados por vocês, seus loucos, maníacos, filhos de uma puta. Entenderam? Vocês, genocidas, vocês merecem o pelotão de fuzilamento. Se fosse na Arábia Saudita, seria cortar a cabeça pela espada de Alá. Mas como é aqui, nós vamos ver o desfecho. Se vocês vão ficar presos no Brasil, que é o país onde o clima é ameno, ou se vocês querem ir para o Alasca. Então vocês é que determinam. É melhor vocês fazerem a remissão, porque a casa caiu. Não tem como protelar, não existe golpe do Senado, não existe golpe da Supremo Tribunal Federal, não existe absolutamente nada. Vocês foram para casa do caralho, seus filhos de uma puta. Entenderam? Vocês vão ver o que é bom para tosse, porque vocês mataram milhões de brasileiros, crianças, velhos. Vocês acabaram com o sonho daqueles que trabalharam e que queriam uma aposentadoria e que queriam ter hospitais de ponta, seus filhos de uma puta, mentirosos. Então agora vocês vão sofrer na pele. Tá entendendo? Vão passar por tudo o que foi feito contra a humanidade do Brasil e do mundo, do planeta, porque vocês todos se juntaram para foder com o planeta. E agora o Lula também se juntou com a Rússia, com a China e com 4 malucos lá do Talibã para querer fazer frente a uma nova ordem dos filhos da puta, que vamos exterminar, porque vocês são baratas. Entenderam? E acabou. E fim de papo. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz corregedor em 194 países
e com trânsito na Sura muçulmana. E eu quero que todos os assassinos, genocidas, eu quero vocês, mas quero bonitinho porque eu conheço todos vocês. E todos vocês me conhecem. E sabem que não tem volta. Não tem volta. Por favor, viralize isto o máximo possível.